abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Voltando aqui agora na 11ª parte dessa mensagem muito extensa, muito importante, sobre o anjo transformado em homem. Na 10ª parte eu estava falando sobre Mateus capítulo 8, verso 28 ao 32. Diz assim a palavra: E então, chegando a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao seu encontro 2 endemoniados, vindo 2 sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por esse caminho. E estes clamaram dizendo: Que temos contigo, Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Verso 30. E andava pastando diante deles uma manada de porcos, muitos porcos. E os demônios rogaram dizendo: Se nos expulsa, permita-nos que entremos naqueles porcos. E disse-lhe: Ide. E saindo eles, essa expressão de Mateus, saindo eles, introduziram a manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos precipitou-se no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Abençoados com todas as bênçãos. Existem 2 coisas que você precisa saber antes de compreender essa parte. Isso aqui é um dos corações do sistema religioso que usam para amedrontar a igreja. Olha, quantos anos, quantos séculos se falam nisso aqui sem explicar. Primeira coisa, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são chamados dos sinóticos da Bíblia, os 4 livros sinóticos, estavam mortos no pecado começado por Adão. Por quê? Porque o Cristo não havia ainda, nesse tempo aqui, matado o véu chamado Jesus. Portanto, então, o diabo era vivo e o espírito morto. Então, a gente precisa entender, caminhar por alguns trilhos da Bíblia, sim, para que tu possa compreender essas verdades essenciais da fé cristã. E nós vamos agora em Gálatas, depois nós vamos voltar aqui, calma, olha, Gálatas capítulo 1, verso 8. Veja o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra do Pai. Olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já, singular, vos tenho, singular, anunciado, seja anátema. Você sabe o que é anátema, abençoado? Anátema é maldito. Ou seja, se alguém pregar outro evangelho, que não é o evangelho que Paulo anunciou, que é o do Cristo ressuscitado, é maldito. Então, o episódio do Gadareno não é evangelho. O episódio do Gadareno foi um caso que aconteceu no momento em que a luz se acendia no cérebro do véu, chamado Jesus, onde Cristo começa o seu ministério aos 30 anos e dissipa todas aquelas trevas que estavam guardadas em cadeias da escuridão, cérebro, desde o Éden, nesse corpo matriz. Então, nós precisamos entender também que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Mas como assim, apóstolo? Está escrito Evangelho segundo São Mateus. Bom, vamos ver aqui. Olha, a graça de Deus explica para que tu possa, olha, crescer na graça e no conhecimento. A intenção do apostolado é que você cresça na graça e no conhecimento.
Veja aqui. Evangelho segundo São Mateus. Você sabe quem colocou esse S na Bíblia? S quer dizer santo. Foi a igreja romana, abençoada. Sim, porque interessava para eles que todos os discípulos fossem canonizados na visão do Papa Gregório e fossem venerados, como são até hoje, estátuas que representam Pedro, Tiago, João, Maria, Jesus. Olha, então colocaram este S, São Mateus, São Marcos. Aí você pega Santo Evangelho segundo São Mateus. Você vai para Marcos, está lá. O Santo Evangelho segundo São Marcos, 2. Você vai para Lucas, o Santo Evangelho segundo São Lucas, 3. Você vai para João, o Santo Evangelho segundo São João, 4. Aí você vai em Paulo, Paulo fala meu Evangelho, 5. Ora, você entende? Olha, isso dá um nó na cabeça do salvo, porque igreja que, como instituição terrena, claro, que não tem graça e apostolado para explicar que isto não são evangelhos, que o evangelho são 2, e um já foi pregado a todos os filhos do céu, falta o segundo a ser pregado. A graça explica com o apostolado, que é o método, para que tu possas compreender as verdades essenciais da fé cristã. Então, se eu contar Mateus como evangelho, Marcos, Lucas, João, bom, então eu tenho 5 evangelhos. E você sabe que Paulo não concordava com esses ditos dos discípulos de Jesus de Nazaré. Olha, você sabia que Paulo chegou a chamar eles de falsos apóstolos? Sim. Falsos quanto ao pacto consumado, porque viveram em um pacto morto. E quando o advento da ressurreição acontece, eles acham que ainda estavam vivendo no império de trevas. Mas após a ressurreição, eles foram ressuscitados em espírito. Porém, muitos não compreenderam. A maioria não compreendeu. Por isso, aprove ao Cristo aparecer a Paulo no caminho de Damasco e revelar a ele a graça de Deus. Então, olha, Paulo diz, se alguém pregar outro evangelho e dizem que isso aqui é evangelho, olha, é maldito. Então você tem que separar na Bíblia o antes da cruz e o depois da cruz. Inspiração de revelação. Olha o reino de Deus que te ilumina. Então vamos lá. 2 evangelhos e não 5. 2. Efésios capítulo 1, verso 13. Veja o que Paulo fala. Efésios capítulo 1, verso 13. Está aqui, temos aqui. Olha. Em quem também vocês estão. Receba. Tu recebe? Olha. Depois que ouvistes, quem pode ouvir? Ovelha. A palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Diga, o evangelho da vossa salvação. Tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A pergunta que se faz é esta: quando foi que você e eu ouvimos o Evangelho da salvação? Você acha que foi quando teu pastor, ou teu bispo, teu apóstolo, tua mamãe, teu papai, teu bisavô, teu tataravô te mandou levantar a mãozinha para aceitar Jesus? Não. Não existe doutrina para levantar a mão para aceitar Jesus. Não foste vós que me escolheste. Eu escolhi vocês, diz a Bíblia. Recebe essa palavra? Olha,
Veja, em quem também estás, depois que ouviste a palavra do Evangelho. Você lembra que Cristo, quando matou o véu, a Bíblia diz que foi e pregou aos espíritos em prisões? Sim, não pregou para a carne, pregou para espíritos em prisões, seus filhos. E lá estava eu, lá estava você, morto espiritualmente no pecado começado por Adão. Ele pregou o quê? O Evangelho da salvação. Veja, em quem também vocês estão depois que ouvisteis o Evangelho da vossa salvação. E creram porque são ovelhas. Porque diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e let's go. Segue. E eu volto a seguir.